Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor. Queremos apresentar agora ao Senhor Deus todos esses nomes que estão sendo mencionados aqui agora. Pessoas, ó Deus, que nós amamos, que nós desejamos, ó Deus, que o Senhor use a nossa vida para podermos alcançar essas pessoas. Pai amado, em nome de Jesus, instrumentos manuseados pelas mãos santas do Senhor, para que pessoas, ó Deus, que estão envolvidas no lamaçal do pecado, de forma, Deus, que elas possam se arrepender dessa vida e que possam ser transformadas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu quero colocar todas as pessoas que estiveram me falando amém, como se tivesse sentido saudade, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu fiz uma pergunta para a Luana, ela não deve ter compartilhado com vocês, mas eu queria que antes do final da mensagem vocês pudessem me responder, se vocês aceitam o desafio de repetirem esse musical no dia 9 de dezembro, tá joia? Porque eu creio que a igreja precisa assistir esse musical. Foi tão lindo o que aconteceu aqui nessa noite, a unção ao entrar aqui, meus irmãos, que coisa linda. Isso não pode ser limitado apenas a nós, mais pessoas têm que participar. Então, se vocês puderem, se houver possibilidade da gente repetir o musical, eu quero distribuir os convites para a igreja, para que a igreja possa participar desse momento. Amém? Então até o final do culto vocês conversem, não sei se todos poderão estar, mas que a gente consiga replicar nesse final de semana. E eu vou propor para que as congregações da oitava também recebam esse musical. Lindo demais. Uma salva de palmas mais uma vez. Queria pedir a todos que participaram do musical que se coloquem de pé, por favor. Turma lá, a gente tinha uma dupla de peso ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Foi maravilhoso. Pode se sentar. Eu estava falando com a Pietra aqui. Pietra lembrou o louvor da nossa célula, não foi? Meus irmãos, um dia vocês tinham que assistir o louvor da nossa célula. Só para vocês terem noção, eu sou o mais afinado. E nessa semana eu e a Pietra a gente estava brigando para ver quem cantava melhor lá, né? Foi uma sustância aquele. Portanto, eu fiquei perdido aqui, você percebeu? É porque eu estudei na outra Bíblia o texto começava mais em cima, está no texto errado. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Quando eu me afasto do pecado, para sair das trevas para a luz, é preciso que você seja transformado por Cristo, e uma das formas visíveis de perceber se você saiu das trevas para a luz é se você está tomando nojo pelo pecado, e se você então está abandonando o pecado. O texto do versículo 1 até o versículo 3 diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Na versão Almeida, revista atualizada, diz assim:
despojando-vos, livrando-nos, tirando de você tudo quanto é tipo de pecado. O crente, ele se torna casa espiritual, ele se torna um crente cheio do Espírito Santo, ele realmente sai das trevas e vem para a luz quando ele começa a ser limpo do pecado. Quando você vai sendo lapidado pelo Espírito Santo, e a cada podada que o Espírito Santo vai dando, os pecados vão sendo abandonados. Ele diz aqui: maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, todo tipo de pecado. Então, uma das formas de percebermos que nós estamos nessa caminhada, em que saímos das trevas e somos apresentados à luz, é o desejo que nós temos de vivermos uma vida santa, e ao vivermos uma vida santa, ao termos nojo do pecado, a não gostarmos do pecado. O pecado precisa nos incomodar. Se existe algum pecado que você tem por ele assim uma coceirinha, se você tem algum pecado de estimação, se existe alguma área da sua vida em que você comete erros e esses erros não te incomodam, é preciso que você acenda uma luz de alerta, porque o crente genuíno, verdadeiro, aquele que conheceu o Senhor de verdade, ele pode até pecar, mas ele não gosta de estar pecando. Ele percebe que é uma queda, ele percebe que é um tropeço, ele percebe que aquilo não faz parte da caminhada da vida dele. Ele precisa se despojar de todo tipo de pecado e se afastar de todo tipo de pecado. E ele ainda diz assim, desejai ardentemente, como os cruzeirenses estão desejando ganhar do Goiás na segunda-feira. Desejar ardentemente, desejar com todas as forças da sua alma. Eu não sei o que você já desejou mais ardentemente do que Jesus. Eu fiz essa brincadeira, esse paralelo com o esporte, porque nós estamos numa nação que é apaixonada pelo futebol, e teve uma época que o outro lado da lagoa ficava pregando para eles: eu acredito, e eles, não é que deu certo? Agora nós temos que acreditar, quem sabe dá certo, né? Mas desejar ardentemente, eu não sei quem aqui é casado ou está namorando, levanta a mão. O restante, gente, está de uma baixada, é solteiro. Gente, quando eu comecei a namorar a Débora, eu desejava ardentemente me encontrar com a Débora, ardentemente. Nós precisamos ter um desejo ardente pela palavra de Deus. O texto está dizendo aqui que não é você ler porque você fez ali um compromisso de que você vai ler 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano, você vai ler em 120 dias, em uma semana, em um mês. Não é isso, não é por um compromisso. A Bíblia diz que aquele crente que saiu das trevas e foi para a luz, em primeiro lugar, ele tem nojo do pecado, ele deseja se afastar do pecado, mas ele faz isso sendo alimentado por algo que sustente a fé que ele tem. Não é por um desejo qualquer, mas é porque ele começa a conhecer a Cristo. E o conhecimento que ele vai tendo de Cristo, a paixão que ele vai tendo que ler. Algumas pessoas confundem esse texto falando sobre o genuíno leite espiritual como se fosse o beabá do evangelho. Não, aqui está falando do alimento principal. Aqui está falando do leite que a mãe dá para o seu filho. É o primeiro alimento, é aquele que traz vida, aquele que tem todos os nutrientes que são necessários para que a criança não adoeça, para que a criança nasça saudável. Nós precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, experimentar a leitura da palavra e o conhecimento da palavra de Deus, porque ela fortalece aquela convicção que eu tinha no dia que eu levantei a minha mão e entreguei minha vida para Jesus. Uma coisa interessante que nós aprendemos aqui no Oitava Igreja é que, não sei se você que é membro do Oitava, se você já viu isso, mas todas as vezes que tem um apelo por salvação, o pastor Jeremias, ele levanta a mão e ele vem à frente. Já viu isso? Uma vez eu perguntei para ele: pastor, mas por que o senhor vai lá na frente do apelo de salvação? Eu quero converter todo dia eu preciso converter, todo dia eu preciso pregar para mim mesmo. Então ele não perde essa oportunidade. Eu então aprendi como
com o meu pastor, e eu faço isso também. Todas as vezes que tem um apelo, a primeira pessoa que vem na frente sou eu, estou pregando para mim mesmo. E a palavra de Deus, ela vai confirmando e fortalecendo dentro de mim aquela decisão que eu já tive lá atrás. Mas preste atenção que muitas vezes aquela decisão que nós tomamos lá atrás, quando entregamos a nossa vida para Jesus, não sei como foi a sua conversão. A minha conversão foi da seguinte maneira: eu pedi ao meu irmão para poder me trazer aqui na igreja. Ele era membro aqui do Oitava, hoje ele é pastor na igreja em Lagoa Santa. Eu pedi para ele me trazer, ele falou: não, antes de levar você no Oitava, eu quero fazer um combinado com você. Você vai andar uma semana comigo, e depois de uma semana, você indo na igreja que eu te levar, aí você vai decidir se você quer continuar ou não. Depois dessa semana, eu não vou mais te chamar para vir na igreja. Eu topei. Aí eu fui numa igreja pentecostal semeando, vim no culto aqui de quarta-feira, na quinta-feira fui uma outra igreja que ele me levou, na sexta-feira vim para o culto de libertação, fui liberto aqui no culto de sexta-feira. Olha só, fui em 2 igrejas pentecostais, mas eu fui liberto no culto da igreja presbiteriana, glória a Deus! E hoje eu sou responsável por esse culto de oração e libertação. Vim no culto no sábado, vim na igreja no domingo de manhã, e no domingo de manhã, pastor Edson pregou. A hora que ele pregou, eu não entendia nada desse negócio de apelo. Ele falou de Jesus. Já viu aquele apelo que a pessoa faz, se o pastor faz, mas você não tem muita certeza que é para entregar a vida para Jesus? Você veio na igreja, a pessoa falou bem de Jesus, você quer receber Jesus? Eu vim aqui na frente, me ajoelhei aqui, me lembro perfeitamente, estava sentado ali assim, me ajoelhei aqui na frente. A hora que eu volto, meu irmão está chorando, um monte de gente da igreja abraçando meu irmão. Perguntei para ele: o que foi que aconteceu, Henrique? Você entregou sua vida para Jesus? Essas pessoas aqui estavam orando pela sua vida. Não, não entreguei minha vida para Jesus, não. Como assim não? Você não foi lá na frente? Eu não sabia que era para entregar a vida para Jesus, não. Só que a hora que ele falou isso comigo, ficou uma pulga assim atrás da minha orelha: será que eu entreguei minha vida para Jesus? Não entreguei minha vida para Jesus? Aí eu vim no culto à noite, nessa época na Oitava era o culto, era escola bíblica dominical às 9, culto 10h30 e culto às 18 horas. Aí eu vim no culto às 18, quem pregou foi o pastor Jeremias. E aí quando o pastor Jeremias pregou, ele fez o apelo, e aí quando ele fez o apelo, eu já entendi que eu tinha convertido mesmo, que eu queria entregar minha vida para Jesus mesmo. Minha esposa estava do meu lado, ela não veio à frente, a minha esposa converteu 1 mês depois de mim. Eu vim aqui à frente, aí eu já tinha realmente entendido isso, só que eu não conhecia nada de Bíblia. Alguma coisa fez com que as escamas caíssem dos meus olhos. Isso já tinha acontecido na sexta-feira, e eu respondi aquele chamado. Mas meus irmãos, se não fosse a leitura da Bíblia contínua, eu não teria fortalecido a convicção que eu tive naquele dia que eu vi no chamado. Eu me converti no finalzinho do mês de janeiro de 1997. De lá para cá, dá para contar nos dedos das mãos aqui, ó, quantos dias eu passei sem ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias, apaixonadamente. Alguns dias eu leio grandes porções, outros dias leio porções menores, mas eu não consigo passar um dia sem ler a palavra, porque eu preciso ouvir o que Deus tem para falar comigo. Olhando para esse texto, o texto está dizendo que não importa quanto tempo que tenho com que eu converti, aquele mesmo sentimento que eu tinha lá atrás, que logo que eu converti, com 27 anos, eu tinha uma sensação de que eu tinha perdido os 27 anos da minha vida, vivendo no erro, vivendo no engano. E eu tinha então um desejo muito grande de recuperar o tempo que eu tinha perdido. E eu comecei a ler a Bíblia assim, ó, desembolado, e li a Bíblia várias vezes, porque eu queria aprender. Era horrível chegar aqui na igreja, no culto, eu nunca tinha lido Bíblia na minha vida. Pastor Jeremias, ou pastor aqui da igreja, pregando e falava para o livro de Obadias. Aí a hora que eu achava Obadias, ele falava amém, acabou. Até eu achar, demorava. Aí eu comecei a falar: não, eu não vou ficar para trás desse negócio não, vou decorar.
E eu fiquei então ali, eu gastei um dia inteiro para poder decorar, e não sabia da musiquinha que ajuda a gente a decorar, não sabia dessa musiquinha, falei, não vou perder tempo. E aí comecei a decorar a sequência da Bíblia, e quando o pastor falava, eu já conseguia achar e conseguia acompanhar. O texto está dizendo que aquela pessoa que saiu das trevas para a luz, ele se afasta do pecado, e uma das formas de se manter longe do pecado, ele tendo paixão pelas Escrituras. Ele gosta de ler a Bíblia, ele sente que quando ele está lendo a Bíblia, Deus está falando com ele. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar lendo a Bíblia e de repente levanta uma palavra assim, já viu isso? Parece efeito de computação, mas várias vezes isso aconteceu comigo, eu estar lendo e de repente, que 3D assim, ó. Aí eu concentro aquilo ali porque Deus está falando comigo. Meu irmão, que privilégio que é. Quando você está lendo as Escrituras e de repente, a hora que você lê um versículo, o sermão desce todo, parece que, sabe, desce a mensagem inteira. Várias vezes eu era seminarista no Ribeiro de Abreu, eu dormia do lado da minha cama, tinha uma escrivaninha, eu deixava o criadozinho ali, né, eu colocava um papel e caneta ali em cima. Às vezes Deus me acordava de madrugada, me dava um sermão, eu escrevia, voltava a dormir. No outro dia, a hora que eu acordava, estava lá o sermão prontinho. Várias vezes isso aconteceu. E quando você vai tendo essas experiências com a leitura da Bíblia, você vai começando a querer cada vez mais ler a Bíblia. E aqui está dizendo que eu preciso desejar ardentemente, como criança recém-nascida, experimentar esse material precioso que é a palavra de Deus, para que por meio dele eu cresça e que a minha salvação seja fortalecida e fortificada. E ele está dizendo que isso só vai experimentar quem converteu de verdade. Quem sabe que Jesus é Deus, quem sabe que Ele é nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Somente quem sabe que Jesus é bom é que tem a convicção de que Deus é real. Então o primeiro passo para eu sair das trevas para a luz é me afastar do pecado, e eu consigo me afastar do pecado quanto mais eu me alimento da palavra. Mas tem um segundo passo. O segundo passo em que eu tenho convicção de que eu saí das trevas para a luz é que eu me aproximo de Jesus. Tudo bem, me afastar do pecado faz parte. Até recentemente no sermão, no congresso de jovens que nós fomos, eu levei o Sérgio para pregar aquela mensagem que ele pregou, que vocês já viram a mensagem que o Sérgio pregou sobre santidade? Ele pregou um sermãozaço. O Sérgio pregou um sermão fantástico, e nesse sermão que ele pregou, eu não estava aqui, mas eu assisti o sermão, e aí quando eu assisti o sermão, eu falei, Sérgio, você tem que ir para lá, porque enquanto eu assistia o sermão que o Sérgio estava pregando, Deus foi como se ele tivesse completado a mensagem do Sérgio. Então, eu fiz o combo, o sermão do Sérgio, mas o sermão que eu preguei depois foi falando sobre o pecado. Lembra que eu entreguei para vocês uma lista com o nome de vários pecados? Aquele sermão era uma continuação da mensagem que o Sérgio tinha pregado sobre santidade. O foco do Sérgio é: busque a Deus e se encha com o Espírito Santo. E o meu foco é: olha, eu vou te dar alguns passos aqui, algumas ferramentas para que você possa perceber que você está se afastando do pecado. O texto vai dizer para a gente, no capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 6, ele diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 6, a orientação do apóstolo Pedro é que eu possa me aproximar de Jesus. Então ele fala assim, chegando-vos a ele quem? Chegando-vos a Jesus, me aproximando de Jesus, me tornando parecido com Jesus. O termo cristão é exatamente isso,
Eu preciso me tornar uma cópia de Cristo. Cristão é pequeno Cristo. A minha Bíblia é a Bíblia do Jesus Cop, cópia de Cristo. É o que nós precisamos ser. O que ele está dizendo é que eu preciso me chegar a essa pedra. Jesus é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa para Deus. Quando tinha que ser escolhido quem vai ser solto, Jesus ou Barrabás, a multidão gritou: Barrabás. É por isso que ele foi para a cruz, porque o povo rejeitou. E ainda hoje, muitos homens o rejeitam. Quantas piadas, quanta zombaria, quanta humilhação, quanta mentira tem sido dita a respeito do nosso Jesus aqui no nosso Brasil. O programa Porta dos Fundos apresentou um Jesus transexual, apresentou um Jesus que era usuário de maconha, no mesmo ano em que uma escola de samba o humilhava enquanto ele era pisoteado por Satanás. Quantas piadas vocês ouvem com o nome de Cristo, com o nome de Jesus? Quantas mentiras, quantas pessoas nos chamam de tolos porque cremos? Quantas pessoas não o reconhecem? Quantas pessoas o rejeitam? Mas aquele que foi rejeitado pelos homens, ele é precioso e ele é amado por Deus. E ele está dizendo que o crente que é crente de verdade, o crente que são as pedras que vivem, nós somos casa espiritual, ou seja, a igreja não é mais agora a parede, não existe mais o tabernáculo, não existe mais o templo. Agora o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo somos nós. Agora a nossa vida é apresentada, o nosso corpo, o nosso testemunho. Agora nós somos a igreja, nós somos casa espiritual. Temos um sacerdócio. O que é um sacerdócio santo, um sacerdócio separado? Nós somos separados do mundo para vivermos como crentes, como pessoas que são sal, que são luz, que são diferentes. Nós estamos nesse mundo, mas nós parecemos ET, porque as coisas que o mundo gosta nós não gostamos, as coisas que o mundo valoriza nós não valorizamos, as coisas que o mundo preza nós não prezamos. Nós estamos firmados nas Escrituras. Um livro que terminou de ser escrito 2000 anos atrás, um livro que foi escrito por 1500 anos, por mais de 40 autores, e que continua mais atual do que o jornal de domingo passado. Os tolos o rejeitam, nós o amamos. E como nós o amamos, nós nos aproximamos, oferecemos sacrifícios espirituais que são agradáveis à nossa leitura, à nossa oração, o nosso louvor. Esses são os sacrifícios que não envolvem mais o sangue, porque o sangue já foi derramado. Agora o sacrifício que agrada a Deus, que sobe como um perfume de aroma suave e agradável, é a nossa verdadeira adoração. É quando nós o adoramos como ele sendo a primazia da nossa vida. Ele consegue pegar o meu louvor completamente desafinado e ele afina o meu louvor. Por outro lado, pode ter alguém que está cantando completamente afinado, e aquilo pode estar subindo para Deus como uma carne podre, com aroma de uma carniça. O sacrifício que agrada a Deus é quando nós o adoramos da maneira que Ele deseja ser agradado, quando nós nos aproximamos dEle, nos tornamos parecidos. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial. O seu referencial de vida não é o pastor,
Você pode até gostar de um determinado pastor, admirar outro pastor, mas nenhum pastor, nenhum homem da igreja, nenhuma mulher na igreja deve ser referencial para você em nada. Nós temos o nosso referencial, Elias. Existe um padrão que foi estabelecido. Esse padrão para nós, ele é inalcançável. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o mestre dos mestres, ele é o professor dos professores, ele é o sábio dos sábios, ele é Deus, mas ele não falou para eu e você abaixarmos o nível para que a gente alcance. É para mantermos o nível, para que o tempo todo nós continuemos crescendo para a glória dele. Mas o texto está falando que se existe um momento, um passo que eu dou me afastando do pecado, e que um segundo passo que eu dou é quando eu tento me aproximar de Cristo, existe um terceiro passo. E o terceiro passo, que está no versículo 7 e versículo 8, é que a partir de agora eu tenho condição, Adriane, de me avaliar. Eu tenho ferramentas que me permitem ver como eu estou caminhando. Então, quando você está na academia, e eu cheguei na academia, eu estava com 99,5, aí eu cheguei em 94, agora nas férias eu acho que eu dei uma engordadinha, mas eu estava conseguindo medir que eu estava perdendo peso. No primeiro dia, para poder levantar aqui no supino, que fazendo toda a força, 3 quilos, quase morrer para levantar 3 quilos. E não é mentira não, era isso mesmo. Estava na tiriça lascada. Aí já estava levantando 8. Agora deve ter voltado para uns 4, 5, não sei. Mas percebe que na academia você consegue perceber se você está melhorando ou não. Existem parâmetros que te ajudam a avaliar. Eu vou correr agora, não, vou mudar a frase. Eu vou completar a volta da lagoa no dia 10 de dezembro. Você ora por mim aí. Eu estou agarrado, eu não falei que eu vou correr. Eu vou correr um pouquinho, vou andar um pouquinho, vou correr um pouquinho, vou andar um pouquinho, vou completar a volta. Ano que vem eu vou correr. Esse ano eu só vou fazer. Meus irmãos, nos primeiros dias para poder correr 3 quilômetros estava uma dificuldade muito grande. Eu corri na academia, na esteira, 3 quilômetros para poder subir lá, quase que eu queria mudar de apartamento, porque não tinha elevador. 3 quilômetros, velho, eu quase que eu morri. A Bíblia, ela me dá também instrumentos para perceber se eu realmente saí das trevas e se eu estou indo para a luz. E o versículo 7, versículo 8, ele vai dizer para mim o seguinte: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Fala com a pessoa que está do seu lado. Jesus é uma pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqui existe uma distinção muito grande sobre quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? E você precisa ser extremamente realista no momento que você vai responder essa pergunta. Porque sabe como é que você chama? Alessandra. Sabe uma coisa que acontece, Alessandra? Muito normal, é quando você vai preencher um questionário. Você vai fazer ali um perfil de avaliação de perfil psicológico, ou de perfil de temperamento, ou perfil comportamental. Ali tem 120 perguntas. E você mente na hora de responder. Gente, você está fazendo um teste para avaliar o seu perfil e você mente. Como assim? Porque você responde não o que você é, mas o que você gostaria que fosse. É por isso que algumas vezes a resposta é muito errada, muito diferente daquilo que você é. Não é que o teste está errado. Não é que o teste está errado. É que você respondeu errado. Eu fiz um teste desse aqui, a equipe pastoral, os presbíteros da igreja fizeram um teste aqui com uma psicóloga aqui da igreja, Ana Reis, fantástica.
E aí depois que eu respondi umas perguntas, gente, umas perguntas nada a ver, não tinha, tipo assim, qual a cor da camisa que você usou semana passada? A zoeira vai me descreve. Fez umas perguntas ali, que eu não achei lógica nenhuma naquilo, aí ela foi e me entregou meu perfil comportamental. Eu falei, não é possível, não tem condição, ninguém sabe que eu sou desse jeito aqui, como ela falou, mas eu respondi tudo certo. Essa pergunta aqui, você precisa responder certo. Quando você fala de Jesus, quem é Jesus para você? De verdade, Jesus é uma pedra preciosa, é a coisa mais importante e mais valiosa que você tem. Você trocaria tudo na sua vida por Jesus, como na parábola da pérola de grande valor ou do tesouro escondido, em que quem acha o tesouro e quem encontra a pérola vende tudo que tem para poder ficar com o tesouro e ficar com a pérola. Jesus é isso para você? Porque a característica, uma das características que vai definir se você verdadeiramente saiu das trevas e veio para a luz, é o tanto que Jesus é essa pedra preciosa. Porque para o crente não tem nada no mundo que tem mais valor, a sua vida não tem mais valor, a sua família não tem mais valor, a sua esposa não tem mais valor, seu filho não tem mais valor, o dinheiro não tem mais valor, o time que você torce não tem mais valor, nada, nada, absolutamente nada se compara a Cristo. Você não precisa pensar duas vezes. Qual o personagem da Bíblia que você mais admira? Jesus. Eu já fiz essa pergunta várias vezes. O pessoal responde: Isaías, Pedro, Paulo, Maria. Poucos falam Jesus. Valia? Ué, claro que vale. É o personagem principal. Agora, para os não crentes, Jesus não é uma preciosidade. Ele é rocha de ofensa, é o que cria contenda, que cria divisão. Percebe que quem é Jesus para você vai definir muitas coisas, só que você, Arthur, precisa saber responder de verdade, se Jesus é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida. Se você abre mão de qualquer coisa por Ele. Nas minhas férias aconteceu um negócio muito legal. Eu estava lá em São Paulo, fui assistir a corrida, e no sábado, depois que eu assisti o treino, teve a corrida, o sprint, aí eu voltei, estava tendo o jogo que era a final da Copa Libertadores, Fluminense e Boca Juniors. E eu estava na casa do pastor Amauri tricolor, e a família dele toda tricolor, e vários jovens da igreja, torcedores do Fluminense, estavam todo mundo na casa dele lá, todo mundo uniformizado, assistindo a final. De repente o jogo terminou, foi para a prorrogação, deu a hora de quê? Do culto, o culto dos jovens. Os meninos não pensaram duas vezes. Assistiram um pedacinho do primeiro tempo da prorrogação. Pastorzão, estamos indo. Foram todos embora para o culto com a camisa do Fluminense. Aquilo me marcou. Porque para aqueles jovens que eu estava vendo pela primeira vez, a maioria deles eu não conhecia, eles transmitiram para mim uma coisa muito legal. Estar no culto, adorando a Cristo, é muito mais importante do que eu ver o Fluminense ser campeão da Libertadores. Percebe que eles foram colocados diante de um teste?
Eu não sei se você que está aqui, e entenda que isso que eu estou falando, não sou eu que tenho que avaliar você. Essa ferramenta é uma ferramenta que está sendo colocada e você precisa verificar se Jesus tem sido de verdade a coisa mais preciosa. Só que não é apenas isso. Existe um quarto passo. E o quarto passo para ver se eu saí das trevas e fui para a luz, o primeiro é: eu me afasto do pecado. Segundo passo, eu me aproximo de Jesus. Terceiro passo, eu me avalio. Mas tem um quarto passo, é eu me transformo. Porque o texto vai dizer no versículo 9, versículo 10, vai dizer assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem já tinha ouvido esses versículos antes, fala amém. Ô gente, todo mundo, eu li esse texto agora mesmo, mas quem já tinha ouvido esse texto antes de hoje? Homem, não foi todo mundo, não, pensei que todo mundo. Quem nunca tinha ouvido esse texto, levanta a mão. Pode levantar com vontade. Pode levantar com vontade. Aí, ó, boa, tem essa mesmo. Agora já ouviu mais de uma vez. O texto está dizendo o seguinte: essa é uma das passagens mais conhecidas. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe qual que é o problema desse texto? O problema é que as pessoas param de decorar aí, como se terminasse aí, mas não termina aí. O texto, ele vai dizer para mim o seguinte, que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Faz 4 afirmações a meu respeito. Mas ele diz assim, que além dessas 4 coisas, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou todas essas 4 coisas com um propósito, com uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes de Jesus, que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Até rimou, né? Agora que eu vi que rimou. Então existe uma finalidade. Acontece uma transformação em mim, porque o texto vai dizer: vocês que antigamente não eram povo, mas agora são povo de Deus, vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia, vocês se tornaram raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade. A finalidade que isso não seja apenas uma coisa para a sua vida. Isso não é apenas para você. A finalidade é que isso que você recebeu, você pegue e você compartilha. Você pega e compartilha. Você pega e compartilha. Você pega e distribui. Não é para você guardar apenas para você. É por isso que muitas vezes nós somos chamados de chato. Durante 27 anos, presta atenção aqui, já estou encerrando. Durante 27 anos da minha vida, eu fui espírita kardecista. E o espírita kardecista, ele não evangeliza. Alguém aqui já foi evangelizado por um espírita kardecista? Não é evangelizado. Por que que o espírita não evangeliza? Porque na cabeça dele, a pessoa vai morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar, morrer, reencarnar. Então já faz parte do processo da vida da pessoa que ela vai crescer, que ela vai evoluir. Isso é na cabeça do espírita. Então ele não fica preocupado em falar isso para as outras pessoas. O que ele quer fazer? Ele acredita que para o benefício dele, para que ele possa evoluir mais rápido, ele precisa fazer boas obras. Então ele, senta o pau em fazer boas obras. Uma estatística que eu li há um tempo atrás, dizem que precisam 60 crentes para fazer o trabalho social de um espírita. Ele não evangeliza, mas em compensação, na cabeça dele, para ele melhorar nessa encarnação agora para a próxima, ele tem que fazer muita boa obra. Então o que ele faz? Ele faz boa obra o tempo inteiro. E o crente? Sou salvo pela graça, já estou salvo mesmo, então não preciso fazer nada não. Você não entendeu nada do evangelho. Então o comportamento é diferente, primeiro porque quando nós entendemos que Jesus, Ele é a joia mais preciosa que eu tenho, eu entendo que isso não é para ser guardado para mim. Eu fui tirado da treva e fui trazido para a luz com uma finalidade, a finalidade de compartilhar com o máximo de pessoas possível o que aconteceu comigo, para que aquele que está perdido,
aquele que está indo para o inferno, aquele que está indo para as trevas, aquele que permanece nas trevas, aquele que nem sabe que está nas trevas, que ele possa perceber que existe um caminho, existe uma verdade e existe uma vida para ser vivida. Quando nós saímos das trevas para a luz, significa que nós somos transformados e somos transformados por inteiro. Meu objetivo de vida agora não é mais ficar recebendo. O papel do sacerdote é se doar. E se no Antigo Testamento tinham lá os levitas que eram sacerdotes, tinha a tribo de Levi, agora todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a mesma responsabilidade, cada um com seu dom, cada um com seu talento, que deve ser usado para destacar a preciosidade de Jesus e a luz dele que brilha em mim. É preciso que a minha vida reflita a presença de Jesus em mim. As pessoas precisam olhar para mim e dizer assim: eu quero ser como o Eduardo, eu quero ser como a Luana, eu quero ser como a Fernanda, eu quero ser como o Caio, porque eles vão olhar para mim e eles vão perceber que eu sou parecido com Jesus. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Hoje você tem essa oportunidade de fazer essa autoavaliação e perceber se você está caminhando na direção certa, ou se você, Rafa, está indo na direção errada. Se você, Pedro, está estagnado, nós não fomos chamados para ficar parados. A sede, a vontade de